Oi, galera, boa noite. Hoje vai ser sem imagem de novo, porque eu fiquei gravando um tempão outras coisas e aí a cabocla não aguenta. Gente, isso dá um trabalho do cão. Pela madrugada, quem acha que é uma vida fácil ficar gravando as coisas, não é. Assim, eu tava até dizendo, fazendo um vídeo de apresentação, e aí uma coisa que eu disse é: todo caminho que a gente escolhe tem percalço. A diferença entre como a gente encara os percalços do caminho que a gente escolheu é que quando tá dentro do guarda-chuva do propósito, então a gente encara numa boa, né, esses percalços. Pode ser cansativo, pode ser trabalhoso, mas a gente encara numa boa porque aquilo faz a gente feliz, porque a gente está dentro do propósito. Não dá para explicar. É a alma que vai um pouquinho com a gente quando a gente fala, entendeu? Então eu acho que é bem isso. Seja lá o que você estiver fazendo, se estiver dentro do seu propósito, porque tudo é ferramenta, gente. A gente tem que abstrair para poder entender a realidade. Eu demorei muito, deveras demorei para desapegar. Vocês vão ver, dá uma olhadinha ali no meu vídeo de apresentação que vocês vão entender. Para poder entender o que minha alma queria, né? Como instrumentalizar as coisas, como andar ali no meio de tudo aquilo. Nem toda a vida é igual, aliás, todas são diferentes e graças a Deus. É que a gente tem os pontos em comum, né? A gente tem vários setores da vida, então isso a gente aprende muito e depois a gente ajuda as pessoas pelo life coaching, que é dar uma olhadinha geral para cada um dos setores da vida da pessoa, o que, que ela quer, né, concluir, se ela quer dar mais atenção para a questão da família, do trabalho, mas todos esses saúde, amizade, né, os ciclos sociais que a gente faz, lazer, né, que está um pouquinho dentro do ciclo de amizades, o que a gente faz para se divertir, cuidar da parte física, então exercício físico, movimento. Eu estou abrindo bastante leque porque eu não quero cansar vocês sendo muito metódica, né, colocando cada coisa na sua caixinha, mas tudo é importante. Né? E se a gente descuida de um, o outro, para dar muita atenção para o outro, fica faltando. Mas tem épocas da nossa vida, como a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, então a gente tem que fazer isso. E por que que eu acabei resvalando nisso? Porque hoje a gente vai falar sobre o tempo, sobre a nossa ocupação, o nosso gasto desnecessário de tempo. Aí eu falei, gente do céu, me dá uma canseira, uma gastura só de falar de tempo. Ainda mais porque parece que a gente está vivendo no tempo acelerado. E diz que isso é fato, né? Agora, a gente tem dois tipos de tempo. O tempo do relógio, que é esse tempo que a gente conta as horas, e a gente tem um tempo para o espírito. Aí se você mas para o espírito não tem tempo, é atemporal. Concordo com vocês. Mas quando a gente está aqui na 3D, a gente tem que fazer um bem bolado, porque a gente quando fecha os olhos e vai um pouco mais abaixo da superfície, né? E fica na questão de uma frequência mais elevada e ondas que a gente vibra mais lentas, ou mais rápidos quando a gente chega em gama, né? Mas isso é um outro papo, a gente não vai se aprofundar nisso. Aí a gente consegue se aproximar cada vez mais do não tempo. Só que quando, ainda que a gente se aproxime, ainda a gente está dentro do tempo. Então é uma, imagina que é uma gangorra, é um vai e volta tremendo, desgraçado. Você dormiu, você sai do tempo. Você acordou, você volta no tempo. Então é assim, né? E aí, o que que acontece? A gente tem um tipo de um tempo que ele funciona da seguinte forma, e vocês vão concordar comigo agora. Quando a gente está fazendo algo que a gente gosta muito, o tempo voa, galera. Vocês lembram disso? Tipo, lembra da atividade que vocês mais gostaram ultimamente? Aí você olha no relógio e você fala assim, o quê? Uma hora e meia, duas? Parece que passou 15 minutos, 30 minutos. Como é que é possível? Porque daí a gente entra no não tempo. Quando a gente está com o hemisfério direito ligado, quando ele está funcionando com primazia, a gente não tem a noção do tempo, porque a gente está mais para o campo espiritual. Então, por isso que ele passa muito rápido, porque você esqueceu, você se perdeu naquela atividade de tal maneira, você estava vivendo presente no momento presente. Aí você fala, como é que é isso? Passado e futuro são construtos que a gente tem aqui para 3D, mas a grande realidade é que o não tempo é a única realidade, o presente é a única realidade, né? E por isso que os meditadores falam, a gente tem que aprender a ir para o não tempo, pro presente, para aqui e agora, aonde você esquece
Você deixa de ser saudosista, né? Você deixa de olhar para o passado e ficar o tempo todo só no futuro, temendo o futuro ou querendo controlar o futuro. Daí você fala, ué, mas isso aqui que a gente faz de tela mental não é para controlar o futuro? Sim e não. Ele é mais ou menos que um tiro no escuro. Ele é ir um pouco para o não tempo, voltar para o tempo. Quando você vai para o não tempo, você projeta o que você quer, porque você vai ter que realizar na 3D. Mas quando você volta para o tempo, você não pode ficar pensando no futuro dessa forma. Então, olha que louco, é a questão do prender e do soltar. E isso que é muito bonito, isso muito complicado, mas mais do que necessário. Talvez a teoria seja muito complicada, mas a prática não. A prática é uma questão de prática, para ter resultado na prática que se faz. Então, assim, olha que interessante. Eu pego aquilo, projeto que eu quero, como a tela mental, que hoje vai ser o 12º dia. Então, a gente coloca aquilo, fortalece a nossa tela mental, trabalha com todas as emoções ali na tela mental, depois a gente volta, retorna para 3D e não fica colocando dúvidas. A gente tem que estar alinhado com aquilo, né? Se a gente fica na dúvida, fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, fica tirando em várias coisas, você vai fazer ondas contrárias, emitir para o campo unificado ondas contrárias que vão destruir todo aquele tempo que a gente está fazendo todas as noites tela mental. Então eu desaconselho, porque vai ser um trabalho contraproducente. Seria a mesma coisa que pegar o lixo, jogar, daí assim, você joga o lixo, assim, você varre. Aí passou 5 minutos, você vai lá, joga novo lixo de novo, onde você varreu. Não me parece muito adequado, né? Então, é melhor a gente prestar atenção. Então, isso do prender e soltar, do tempo do não tempo. E tem a questão também do tempo linear e do tempo que, na verdade, ele é espiralado, né? A gente tem a impressão do tempo linear, que as coisas acontecem com passado, presente e futuro. Mas se a gente começar a mergulhar na meditação, porque com a razão, de forma racional, com a predominância que a gente tem do hemisfério direito, que comanda o lado esquerdo, né, a gente não consegue entender uma questão que vá fora dessa nossa construção, né, de pensamento. Então, só é possível a gente entender um tempo que seja o tempo não linear, né, como outras culturas entendiam, quando a gente olha mais para dentro, quando a gente sai um pouquinho daquela faixa estreita de percepção do mundo, né? Porque é muito pequenininha essa faixa da gente, que a gente pode apreender o que está fora. Então, para a gente expandir e apreender coisas além disso, outros conceitos, a gente precisa olhar mais para dentro, procurar soltar, relaxar e esperar a resposta chegar. Olha que lindo! É tão contra-intuitivo e é tão verdadeiro, tão real, né? Então é isso, galera. A outra última coisa que eu vou falar antes da gente entrar na nossa meditação, porque hoje é sexta-feira, sextou, muita gente vai sair para dançar, se divertir um pouco, tá com os amigos, né? Então a gente não pode se demorar tanto e eu quero ainda que vocês façam isso. Né, essa tela mental que é importante para todo mundo. Quem vai ficar em casa, maravilha, ou então vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou então faz um pouquinho antes de dormir, mas eu não aconselho, porque né, a gente deixa para a última hora, quando deixa para a última hora é terrível, se bem que a gente é brasileiro, não pode esquecer disso. Mas então, a última coisa que eu vou falar antes da gente entrar na meditação é sobre administração do tempo. Então, quando a gente se ocupa, né, às vezes você fala assim, eu tô sempre ocupado, sempre ocupada, mas você sabe organizar as atividades que você tem que fazer durante o dia de forma que você tenha os resultados esperados ou você fica só secando gelo, né? Porque só secar gelo não vai te levar para lugar nenhum. E a gente é mestre, é campeão em fazer isso, né? Em se perder no tempo. Talvez porque nós somos seres espirituais tendo uma experiência na 3D, na carne, na matéria, né? A carne e a matéria não é a nossa vida por excelência, é a nossa vida manifesta num corpo que nos possibilita estar interagindo aqui, e por isso que deve ser meio complicado mesmo a gente ter essa noção de fazer as coisas todas corretas, porque a gente tem emoção e razão, né? A gente não é só razão. E graças a Deus, que se a gente fosse só razão, tem muita gente que pensa, quando pensa no transhumanismo, é que a eficiência seria quando a gente desligasse as emoções. Tem muita gente que quer que isso aconteça. Só que daí a gente perde o poder de cocriação. Olha que coisa chata, né? É bastante interessante se tiver um grupinho de pessoas só querendo mandar em tudo, que as outras deixem de ter a sua voluntariedade e queira também mandar.
Mas eu acho que a grande graça da vida é que a gente expanda a consciência. Expanda, não sei se existe essa palavra, mas que a gente possa expandir a consciência, possa crescer, evoluir e co-criar cada vez mais, né? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Sobre administração do tempo e sobre questão de ocupação, de se estar ocupado o tempo todo, colocar prioridades. Mas eu também não vou me alargar agora aqui, porque senão vocês não vão ter tempo para fazer a meditação. Só pense no que é inadiável, né? No que é importante de ser feito, mas tem mais tempo para fazer, no que deve ser feito de qualquer jeito, no que pode esperar para fazer, né? Coloca ali uma lista organizada para que vocês possam ver quem é quem. Quem é quem, eu digo, o que é o que. Quem é quem nessa lista? Qual papel exige mais atenção, né? E eu também tenho que, não posso descurar da parte de atividade física, de interação social, né? Dos bichinhos que você adora, das crianças, né? Dos filhos, dos netos, enfim, de toda uma gama de pessoas, situações e fatos que precisam da sua atenção e que você também precisa se cuidar, né? E ver o quanto desse tempo vai ser naquele momento mais para isso em detrimento daquilo. E como que você compensa depois em outros dias, já que talvez tenha tido um excesso e um descuido, né? Até proposital, porque precisava chegar no objetivo no tempo X. Mas a gente não pode esquecer que essa vida também é para ser curtida, mesmo que o objetivo principal seja a realização do propósito, que é a razão por que a gente veio aqui, né? A gente está sempre aprendendo, trocando e se alimentando de energias boas. E se, né, o amor e o principal tem que ser do alto, porque assim a gente não sobrecarrega ninguém, a gente também tem que dividir, compartilhar e receber, tá pronto para receber amor, carinho das pessoas e se doar para isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou para o segundo áudio e vai ser a nossa meditação. Bem, galera, agora a gente vai para meditação. Eu espero que vocês encontrem aquele lugar bem gostoso. Tá um pouco alta a música aqui, deixa eu baixar um pouquinho, para que fique agradável, vocês ouvirem minha voz, também ouvirem a música e ao mesmo tempo ter a possibilidade de entender o que eu falo. Vamos lá. Encontra um lugar que vocês não vão ser interrompidos. Hoje é nosso 12º dia. É uma graça que a gente tem que agradecer. Graça, agradecer parece estranho, mas é tão verdadeiro, né? Porque o Criador nos dá a possibilidade de estarmos aqui falando, ouvindo, nos concentrando. Quantas pessoas que perdem a capacidade de raciocinar, quantas pessoas que perdem a fé, que perdem a possibilidade de acreditar, quantas pessoas sofrem de doenças várias, diversas, né? Então, quando a gente pensa em tantas pessoas que estão nesse momento em sofrimento, em desalinho, é importante que a gente faça uma coisa mais do que necessária. Hoje a gente vai vibrar uma luz alta para todas as pessoas, vai vibrar amor, vai vibrar nessa energia de cura, de descoberta de uma frequência mais elevada, para que a gente tanto possa se envolver nessa frequência de amorosidade, de saúde, de prosperidade em todas as áreas, como a gente possa emanar isso, né? Aquilo que mais a gente pensa que nos falta muitas vezes é o que eu preciso dar para receber. Então a gente vai fazer assim. Vocês estão habituados, já é o 12º dia que nós nos reunimos, então vocês entram com muita facilidade em relaxamento. Simplesmente, pura e simplesmente, solte todo o seu corpo, que hoje o nosso relaxamento será diferente. Solte as pernas, solte os braços, se encoste de forma completa no espaldar da cadeira reta. Não deixe a lombar inclinada, mas retinha para que não haja dor ou qualquer incômodo ulterior. Solte os pés, solte o pescoço, solte os ombros, solte tudo o que você reteve de forma inadequada. Toda semana que passou, agradecemos agora. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Mãe, Pai, Alfa, Ômega, Deus.
Isso é emanação primeira. Não entendemos a natureza, mas consideramos da forma como as pessoas queiram tratar. A essência, Deus Criador, a fonte é a mesma, ainda que nós não possamos abarcar a imensidão, mas sentir o amor que somos abraçados, que somos envolvidos e que faz parte da possibilidade de estarmos aqui na 3D. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, Deus, por termos saúde, por termos toda a possibilidade de estarmos aqui agora. E se algo lhe parece que falta em termos de saúde ou qualquer outra coisa, agradeça a saúde que agora substitui a ideia de doença. Veja a imagem verdadeira como a Seixi Noye nos coloca. Qualquer religião, não importa a forma que diga, mas o que importa é que nós possamos nos concentrar na saúde em todas as formas. Qualquer forma manifesta na 3D não é nada mais do que uma crença, do que uma forma que se manifesta por crenças nossas, dos antepassados, de pessoas que nos cercam, em carne ou desencarnados, não importa. Solte então todo o seu corpo. Solte qualquer peso que você tenha carregado e pense que você é a pessoa mais importante do universo. Isso não é ser mais ou menos do que qualquer irmão que te cerque, mas somos irmanados pela grande família da humanidade. Somos parte do todo. Todos somos muito, muito importantes. E essa grande importância, esse grande amor, vem do segundo mandamento: amai Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para amar o próximo, você precisa primeiro se amar. Amar Deus e amar você. E amar o próximo de forma igual, ou seja, grande amor, reverência e dignidade que se vive a vida, respeito e reverência ao próximo, encontrando, como se diz quando se fala Namastê, meu Deus interior reconhece o seu Deus interior. Então sejamos luz, aceitemos a luz e possamos vibrar nela com todo o nosso coração, com a nossa mente, com o nosso corpo, com todos os nossos corpos. Relaxe então e agradeça essa semana que passou. Agradeça todas as coisas que você viveu. Agradeça pelo alimento. Agradeça pelo ar disponível para respirar. Agradeça pela saúde. Agradeça pelos relacionamentos e pessoas que estiveram na sua vida. E agora nós vamos vibrar amor, luz, paz e prosperidade. Tudo que entramos em contato, nós conseguimos ver como uma bola de luz que envolve todo o nosso corpo branco azulado. E essa bola de luz, cheia, repleta de luz branca, que contém todas as outras cores, que atende a todas as necessidades e é cheia de prosperidade em todos os sentidos. Essa bola de luz que nos envolve vai se expandindo, se expandindo, se expandindo para todos os lados. E essa bola de luz, quanto mais se expande, mais alcança todas as pessoas. Pense que nós estamos na malha quântica e todas as vibrações estão disponíveis. E cada um que faz essa vibração faz crescer e encontrar essa bola de luz que da aura se desprende. E ela vai se agigantando, e ela cresce, e essa bola de luz cresce com todas as formas de prosperidade possível, prosperidade de saúde, de amor, abundância em todos os setores, guiados pela luz. Emanamos, 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 sentimos em nós e sentimos se expandindo e se derramando para todas as pessoas que queiram encontrar. Nós somos co-criadores, filhos da luz, co-criadores da fonte infinita de amor. E agora agradecemos por essa grande oportunidade de sermos co-criadores, de estarmos aprendendo a fazer a co-criação em nossas vidas e na vida de quem nos cerca. E relaxados agora, nós sentimos que com essa mesma luz que nos envolve,
Vamos então depurando essa luz para a frequência exata e para a cor exata que vier na sua mente agora, daquilo que você está criando na sua tela mental. Esse é o 12º dia. A energia de amorosidade e gratidão já está nessa energia. De prosperidade e abundância também está. E você começa então a fazer a sua tela mental novamente no 12º dia. E você sente então que conforme você se move, toda a prosperidade do seu sonho, toda a grandeza do seu sonho faz muito bem para diversas pessoas e você fica muito feliz. Você simplesmente fecha os olhos nessa cena que você se encontra e sente a felicidade de todas as pessoas envolvidas nessa realização. Você vê que o medo, que o temor de qualquer pessoa que estava ao seu lado vai indo embora. E você sabe que a realização já aconteceu. Você começa a sentir essas pessoas que se beneficiaram e fizeram com que o seu sonho se concretizasse também. Sintam essa alegria, sintam essa felicidade. Você colocou a roda para girar e ela gira, gira rápido e agora nada mais para, porque essa memória do futuro já se incorpora com a memória do seu passado. Isso foi realizado e você se sente feliz. Apenas sinta essa alegria, sinta essa felicidade, seja o seu desejo qual for. Lembrando que todos esses desejos, todas essas emanações para a 12ª, reforço de 12º dia, precisam estar banhadas no amor e na alegria. Energias de alta frequência que fazem com que a sua assinatura eletromagnética possa se expandir, se espalhar e atingir na 3ª dimensão o que já está realizado no campo unificado. Apenas sinta um contentamento pela sua realização. E eu te parabenizo por estar aqui no presente, passado e futuro. Todos que fazem e me dão a oportunidade de fazer de forma conjunta essa tela mental. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Vamos voltando agora, sentindo quando o corpo retoma as funções. Pode se espreguiçar, esticar os braços, esticar as mãos. Vamos voltando para a 3ª dimensão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos uma excelente sexta-feira e final de semana. E eu estarei de volta com vocês, se o Criador permitir, sábado e domingo. Mas que vocês possam curtir esses dias de descanso, de renovação de energias, de alegria, contentamento e estar junto com a família. Um beijo, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê. Meu Deus interior, saúda o seu Deus interior.